Sua adição o destruiu, mas ele encontrou o caminho de volta. Ele era um homem exemplar. Desde jovem, Leonardo se destacou por sua disciplina, bondade e seu inabalável senso de responsabilidade. Nascido em uma família humilde, trabalhou incansavelmente para construir um futuro diferente. Sua inteligência e perseverança o levaram a se tornar um profissional respeitado, admirado por seus colegas e amado por aqueles que o conheciam. Não era apenas um advogado de sucesso, mas também um marido carinhoso e um pai dedicado. Para ele, a família era o mais importante, e ele nunca permitiu que o trabalho atrapalhasse os momentos essenciais com sua esposa e filhos. Pai, você pode ir à minha apresentação na escola? Perguntou seu filho mais novo uma tarde, enquanto Leonardo revisava documentos em seu escritório. Leonardo levantou o olhar e sorriu. Deixou a caneta sobre a mesa e bagunçou o cabelo do menino com carinho. Claro, filho, eu não perderia por nada. Sempre foi assim. Sempre presente, sempre apoiando. Seu lar estava cheio de amor, de valores que ele e sua esposa ensinavam com dedicação. Mas a vida, com sua maneira implacável de testar as pessoas, tinha outros planos. Tudo começou com uma tragédia inesperada. Uma ligação no meio da noite o despertou com uma sensação indescritível de angústia. Era seu irmão mais novo. Sua voz trêmula anunciou o impensável. Sua mãe havia falecido de um infarto. Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mulher que lhe ensinou o valor do esforço, da bondade e da fé não estava mais ali. Um vazio profundo se instalou em seu peito. O funeral foi doloroso. Enquanto recebia as condolências, ele tentava se manter forte por sua família, mas por dentro, sentia que estava desmoronando. Com o passar do tempo, a tristeza não se dissipou. Sua mente começou a se encher de pensamentos sombrios, de dúvidas, de culpas sem razão aparente. E com isso, a solidão tornou-se um peso insuportável. No início foi apenas uma taça de vinho à noite. Nada fora do comum. Um modo de relaxar a tensão, de mitigar a dor que ele não conseguia expressar em palavras. Depois foram 2 taças. Em seguida 3. E sem perceber, o álcool se tornou seu refúgio silencioso. Leonardo, ultimamente você chega tarde e cheira a álcool, disse sua esposa uma noite preocupada. Ele suspirou, desviando o olhar. Foi só um dia difícil no trabalho. Mas ultimamente todos os dias parecem difíceis. Leonardo não respondeu. Não queria aceitar que algo dentro dele estava mudando. Que a tristeza havia se tornado um inimigo que ele não conseguia enfrentar sem aquele copo na mão. No começo, ele se justificava. Acreditava que tinha o controle, que era apenas uma fase, que logo tudo voltaria ao normal. Mas os valores que um dia o definiram começaram a se desvanecer a cada gole. Os meses passaram, e o que antes era apenas um copo de vinho ocasional se transformou em garrafas vazias espalhadas pela casa. Leonardo já não era o homem presente e carinhoso que todos conheciam. Seu olhar estava perdido, seus gestos eram bruscos, e sua paciência inexistente. A relação com a esposa começou a desmoronar. As discussões se tornaram constantes. Leonardo, você não percebe que está se destruindo? Disse ela com os olhos marejados. Seus filhos mal te reconhecem. Ele a encarou com raiva, os olhos vermelhos pelo álcool. Eu estou bem. Gritou, derrubando a garrafa que tinha nas mãos. Vocês não entendem nada. Ela recuou, assustada. Pela primeira vez, sentiu medo do homem que um dia amou. Naquela noite, Leonardo dormiu no sofá, afundado em uma ressaca que parecia mais profunda que todas as outras. Mas por mais que tentasse esquecer, a dor continuava ali. O trabalho também começou a ser afetado. Chegava atrasado com os olhos inchados e o hálito denunciando suas noites regadas a álcool. Seus colegas notaram a mudança, mas ninguém tinha coragem de confrontá-lo. Afinal, ele sempre foi o homem impecável, o exemplo de disciplina e autocontrole. Até que um dia, durante uma audiência importante, Leonardo perdeu o controle. Cometeu um erro grave, confundiu os papéis, esqueceu os argumentos e foi humilhado pelo juiz. O que está acontecendo com você? Perguntou seu chefe, após a audiência. Esse não é o Leonardo que eu conheço. Leonardo não respondeu. Apenas baixou a cabeça, sentindo-se menor do que nunca. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou a sala vazia. A casa estava em silêncio. Sobre a mesa havia uma carta. Era da sua esposa. Leonardo,
Eu tentei de todas as maneiras te ajudar, mas você não quer ser ajudado. Seus filhos já não perguntam mais por você. Eles têm medo do homem que você se tornou. Eu também. Vou para a casa da minha mãe. Quando estiver pronto para ser o homem que eu amei novamente, estaremos esperando por você. Com amor, Camila. As mãos de Leonardo tremiam. Sentou-se no chão, a carta amassada entre os dedos. Olhou ao redor. A casa estava uma bagunça. Garrafas vazias, roupas espalhadas, restos de comida e um vazio ensurdecedor. Ele havia perdido tudo. Naquela noite, Leonardo encarou seu reflexo no espelho e não reconheceu o homem que via. Seu rosto estava abatido, os olhos fundos e sem brilho, a barba por fazer. E então, pela primeira vez em meses, chorou. Chorou até não ter mais forças. Chorou até se sentir vazio. E naquele vazio percebeu que tinha apenas duas opções: continuar se afundando ou lutar para voltar a ser quem um dia foi. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas da janela, iluminando o rosto abatido de Leonardo. Seus olhos estavam inchados, o corpo cansado e a mente em pedaços. Mas, pela primeira vez em meses, ele sentiu um fio de esperança. Levantou-se do chão com dificuldade, caminhou até o banheiro e abriu a torneira. A água fria em seu rosto parecia trazer um pouco de lucidez. Encarou o espelho e pela primeira vez decidiu fazer algo diferente. Pegou o celular e procurou um número. Aquele que sua esposa havia deixado em cima da mesa inúmeras vezes. Um centro de reabilitação. Centro de reabilitação Vida Nova, bom dia. Disse uma voz calma do outro lado da linha. Leonardo fechou os olhos e respirou fundo. Eu preciso de ajuda. A voz do outro lado permaneceu em silêncio por alguns segundos. Estamos aqui para você. Pode vir hoje? Sim, respondeu ele, sentindo o coração bater descompassado. Arrumou uma pequena mala com roupas simples, fechou a porta da casa vazia e saiu. Cada passo até o carro parecia um passo rumo ao desconhecido. Mas ele sabia que se não fizesse isso agora, talvez não tivesse outra chance. Ao chegar ao centro de reabilitação, foi recebido por Ana, uma conselheira de olhos gentis e voz tranquila. Leonardo, certo? Perguntou ela, estendendo a mão. Sim, respondeu ele, sem conseguir manter o contato visual. Estamos aqui para te ajudar, disse Ana. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é admitir que perdeu o controle. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele nunca havia admitido isso em voz alta. Sempre dizia que podia parar quando quisesse, que o álcool não o controlava. Mas a realidade estava diante dele. Eu perdi tudo, murmurou, a voz embargada. Minha esposa, meus filhos, minha dignidade. Ana sentiu e colocou a mão sobre seu ombro. Então vamos começar por aqui. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O corpo de Leonardo tremia sem o álcool, a mente lutava contra os pensamentos sombrios que ele havia tentado calar durante tanto tempo. Vai passar, dizia Ana todos os dias. Cada vez que você resistir, estará um passo mais perto de recuperar sua vida. Leonardo participou de sessões em grupo, ouviu histórias de outras pessoas que, assim como ele, perderam tudo para o vício. Alguns estavam ali há meses, outros há anos. Cada um tinha sua própria batalha, mas todos compartilhavam a mesma dor. Uma noite, durante uma sessão, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e expressão marcada pelo sofrimento, se aproximou de Leonardo. Eu perdi minha família também, disse ele, segurando um pingente com a foto dos filhos. Mas estou lutando para tê-los de volta. E você? Leonardo olhou para a foto dos filhos do homem e sentiu o peito apertar. Ele mal se lembrava da última vez que viu os rostos dos filhos. Eu quero meus filhos de volta, sussurrou. Quero ser o pai que eles merecem. O homem assentiu. Então, lute. Não por você, mas por eles. Naquela noite, Leonardo não conseguiu dormir. Pegou o celular e olhou a foto de Camila e dos filhos. Eles sorriam na imagem como uma família feliz, como eram antes de tudo desmoronar. Eu vou recuperar vocês, prometeu com os olhos marejados. Vou ser o homem que vocês merecem. Os dias passaram e pouco a pouco, Leonardo começou a se reerguer. Parou de contar os dias sem beber e começou a contar os dias em que se sentia vivo. Em que conseguia acordar e olhar para o espelho sem vergonha. Até que um dia, após meses de tratamento, Ana o chamou para uma conversa. Leonardo, você está pronto para sair, disse ela com um sorriso caloroso. Mas o verdadeiro desafio começa agora.
Leonardo engoliu em seco. A ideia de voltar ao mundo lá fora, de encarar a esposa e os filhos, o deixava apavorado. E se eles não me aceitarem de volta? Perguntou ele, a voz trêmula. Ana segurou suas mãos. Isso você só vai descobrir tentando. Mas o importante é que agora você está sóbrio. E é isso que eles precisam ver. Leonardo assentiu. Pegou sua mala, agradeceu a cada pessoa que conheceu no centro e saiu pela porta. O sol brilhava forte no céu como um novo começo. Agora ele precisava enfrentar o verdadeiro desafio, reconquistar a confiança da família que havia perdido. Leonardo caminhou lentamente até o carro, as mãos suadas segurando a mala com firmeza. O coração batia acelerado enquanto dirigia em direção à casa da mãe de Camila. Fazia meses que não via sua família. Meses em que se manteve sóbrio, em que enfrentou seus demônios e começou a reconstruir sua vida. Quando estacionou em frente à casa, viu as bicicletas dos filhos no jardim. Elas estavam ali, intactas, como se o tempo tivesse parado. Ele respirou fundo, tentando encontrar coragem para sair do carro. A porta da casa se abriu. Camila apareceu no batente, os braços cruzados e o olhar fixo nele. Não havia raiva em seus olhos, mas também não havia amor. Era um olhar cauteloso, desconfiado. Leonardo saiu do carro devagar, sem saber se deveria sorrir ou manter a seriedade. Caminhou até a porta, parando a poucos passos dela. Oi, Camila, disse ele, a voz vacilante. Oi, respondeu ela sem se mover. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Eu estou sóbrio há 6 meses, começou ele, tentando manter a voz firme. Fiz tratamento. Participei de grupos de apoio. Estou tentando me reconstruir. Camila o observou por um momento, os olhos marejados. 6 meses não apagam o que você fez, Leonardo. Ele baixou o olhar, sentindo o peso das palavras dela. Eu sei. Eu não vim aqui para pedir perdão ou para que você me aceite de volta. Só quero ver meus filhos. Camila respirou fundo e olhou para dentro da casa. Eles estão no quintal. Mas por favor, Leonardo, não os machuque mais. Ele assentiu, sentindo o nó na garganta apertar. Caminhou até o quintal, os passos pesados. Ali, sob a sombra de uma árvore, seus 2 filhos brincavam com blocos de montar. Eles riam, alheios à presença do pai. Pai? Disse o mais novo ao vê-lo. Leonardo parou, os olhos marejados. O menino se levantou devagar e caminhou até ele. Pai, você voltou? Perguntou, a voz carregada de esperança. Leonardo se ajoelhou para ficar na altura do filho. Sim, filho. Eu voltei. E dessa vez eu prometo que vou ficar. O menino o abraçou e Leonardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu senti sua falta, pai. Eu também senti a sua, respondeu ele, apertando o menino contra o peito. O filho mais velho permaneceu sentado, os olhos fixos no chão. Ele não sorriu, não se moveu. Apenas observava o pai com um olhar vazio. Leonardo se aproximou dele, ainda ajoelhado. Filho, eu sei que te machuquei. Sei que errei. Mas estou aqui agora. E vou fazer o que for preciso para recuperar você. O menino levantou o olhar, os olhos cheios de lágrimas. Você promete? Leonardo segurou a mão dele com firmeza. Prometo. Os dias seguintes foram difíceis. Camila permitiu que ele ficasse algumas horas por dia com os filhos, mas ela permanecia distante. Leonardo passou a ajudar no jardim, a consertar coisas pela casa, tentando mostrar que estava disposto a reconquistar a confiança da família. Uma noite, enquanto ele colocava os filhos para dormir, Camila apareceu na porta do quarto. Podemos conversar? Disse ela. Leonardo assentiu, deu um beijo na testa dos filhos e seguiu Camila até a sala. Ela se sentou no sofá, e ele se acomodou na poltrona em frente a ela. Você realmente mudou? Perguntou Camila, a voz embargada. Leonardo respirou fundo. Estou tentando. Sei que o que fiz foi imperdoável. Sei que magoei nossos filhos. Mas eu estou disposto a fazer o que for preciso para provar que sou um homem melhor. Camila o encarou, os olhos cheios de dor. Eu amava o homem que você era antes do álcool. Mas o homem que você se tornou, esse eu não conheço. Leonardo abaixou a cabeça. Eu também não conhecia. Mas estou tentando reencontrar o homem que você amava. O homem que meus filhos admiravam. Ela ficou em silêncio por um momento, pensando em tudo que haviam vivido. Vai ser um longo caminho, Leonardo. Não vou mentir.
Mas, se você realmente estiver disposto a mudar, podemos tentar. Leonardo sentiu o coração disparar. Obrigado, Camila. Eu não vou decepcioná-los. Ela sentiu, mas não sorriu. Ainda havia muito a ser reconstruído. Mas naquela noite, quando ele se deitou no sofá da sala, sentiu que pela primeira vez em muito tempo, havia um pouco de esperança. E às vezes, um pouco de esperança é tudo o que se precisa para recomeçar. Os meses que seguiram foram um verdadeiro teste para Leonardo. A cada dia, ele precisava provar a si mesmo que estava realmente mudado, que o homem que havia destruído tudo não existia mais. Camila ainda mantinha certa distância. Apesar de permitir que ele ficasse na casa durante o dia para estar com os filhos, deixava claro que a confiança não seria reconquistada tão facilmente. Leonardo começou a frequentar um grupo de apoio para ex-dependentes. Ali encontrou pessoas que, assim como ele, haviam perdido tudo e tentavam reconstruir suas vidas. Em cada reunião, ouvia histórias de dor, arrependimento e superação. O mais difícil não é parar de beber, disse um dos membros do grupo durante uma reunião. O mais difícil é conviver com as lembranças do que fizemos enquanto estávamos bêbados. Leonardo assentiu em silêncio. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Uma tarde, enquanto ajudava os filhos a montar um quebra-cabeça na sala, ouviu Camila conversando ao telefone no corredor. Ela falava baixo, mas ele conseguiu ouvir algumas palavras. Sim, estou tentando, mas ainda não sei se posso confiar nele. Leonardo sentiu um aperto no peito. Ele não podia culpá-la. Afinal, ele havia destruído tudo. Naquela noite, enquanto lavava a louça na cozinha, Camila entrou e se sentou à mesa. Podemos conversar? Perguntou ela. Leonardo enxugou as mãos no pano e se sentou em frente a ela. Claro. Camila suspirou profundamente antes de começar. Eu estou tentando te perdoar, Leonardo. De verdade. Mas ainda dói. Ainda tenho pesadelos com as noites em que você chegava bêbado, gritando, quebrando coisas, assustando as crianças. Leonardo baixou o olhar, sentindo a culpa esmagá-lo. Eu sei. E eu daria qualquer coisa para apagar aquelas noites. Mas não pode, continuou ela. E o que me assusta é pensar que isso possa acontecer de novo. Leonardo respirou fundo. Eu estou fazendo terapia. Vou às reuniões todos os dias. E não estou fazendo isso só para te convencer de que mudei. Estou fazendo isso porque quero ser um homem melhor para mim e para os nossos filhos. Camila olhou para ele por um longo tempo, tentando encontrar o homem que um dia amou. Eu quero acreditar em você, Leonardo. Mas você vai ter que me dar tempo. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. Os dias passaram e Leonardo seguiu sua rotina. Acordava cedo, preparava o café da manhã para os filhos, levava-os para a escola e depois ia ao grupo de apoio. Voltava para casa, ajudava Camila com as tarefas e tentava se reaproximar dela, mas sempre respeitando seu espaço. Até que uma tarde, enquanto ajudava o filho mais novo a fazer a lição de casa, o telefone tocou. Camila atendeu e, pelo tom de voz, Leonardo percebeu que era algo sério. Ela desligou o telefone e voltou para a sala com um olhar preocupado. O que aconteceu? Perguntou Leonardo. Era o advogado. A empresa onde você trabalhava está processando você por negligência profissional. Leonardo sentiu o sangue sumir do rosto. O quê? Eles alegam que durante a audiência que você perdeu por estar bêbado, a empresa sofreu um prejuízo financeiro enorme. E agora querem que você pague por isso. Leonardo passou as mãos pelos cabelos, desesperado. Ele sabia que tinha cometido erros no trabalho, mas não imaginava que a situação chegaria a esse ponto. Eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida, murmurou ele, a voz trêmula. Camila se aproximou e segurou sua mão. Mas você tem a nós. E juntos, vamos encontrar uma solução. Leonardo a olhou incrédulo. Você ainda está ao meu lado? Depois de tudo o que fiz? Camila apertou a mão dele com firmeza. Você ainda está tentando. E isso é o suficiente para mim. Naquela noite, Leonardo sentiu que o amor que havia perdido estava começando a renascer. Não seria fácil. Havia muito a ser reconstruído. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de tensão e esperança. Leonardo estava determinado a enfrentar a dívida, mas sabia que seria uma longa batalha. Camila o ajudava como podia.
Ela começou a vender doces caseiros para arrecadar um pouco de dinheiro. Os filhos também contribuíam, fazendo pequenos trabalhos para os vizinhos. A casa estava mais unida do que nunca, mas o peso da dívida ainda pairava sobre eles. Leonardo passou a procurar trabalho, mas ninguém queria contratar um homem com um histórico de dependência e um processo nas costas. A cada porta que batia, ouvia um não. Certa tarde, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, viu um cartaz colado na parede de um café. Precisa-se de lavador de pratos. Pagamento diário. Leonardo olhou para suas mãos que antes assinavam contratos e redigiam petições, agora estavam calejadas e trêmulas. Ele entrou no café e se aproximou do balcão. Eu vi o anúncio. A vaga ainda está disponível? Perguntou, a voz baixa. O gerente, um homem robusto com um avental sujo, o observou por um momento. Você já trabalhou com isso antes? Leonardo engoliu em seco. Não, mas estou disposto a aprender. O homem o encarou por mais alguns segundos e então suspirou. A cozinha fica nos fundos. Pegue um avental e comece agora. Leonardo assentiu e seguiu em direção à cozinha. Lá, encontrou pilhas de pratos sujos, panelas engorduradas e um cheiro forte de fritura. Colocou o avental e começou a trabalhar. Enquanto lavava os pratos, ouvia os outros funcionários conversando e rindo. Ninguém parecia notar sua presença. Ele era apenas mais um homem tentando sobreviver. No final do expediente, suas mãos estavam vermelhas e doloridas. O gerente lhe entregou um pequeno envelope com o pagamento do dia. Aqui está. Não é muito, mas é o que temos. Leonardo pegou o dinheiro e guardou no bolso. Saiu do café e caminhou até a casa de Camila. Antes de entrar, parou na calçada e respirou. Entrou na casa e encontrou Camila na cozinha, preparando o jantar. Oi, disse ele, tentando sorrir. Como foi o dia? Perguntou ela, sem desviar os olhos do fogão. Foi cansativo, respondeu ele, evitando detalhes. Camila o observou por um instante e depois voltou a mexer na panela. O importante é que você está tentando, Leonardo. E eu estou orgulhosa de você. Leonardo sentiu os olhos marejarem, mas disfarçou. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, ele se sentou no chão da sala e contou o dinheiro que havia recebido. Era pouco, muito pouco. Mas era um começo. Os dias se transformaram em semanas. Leonardo seguia trabalhando no café, lavando pratos e limpando mesas. Os calos em suas mãos aumentavam, mas ele se mantinha firme. Uma noite, enquanto lavava os pratos, ouviu uma conversa entre dois homens sentados no balcão. O novo advogado da empresa é um desastre. Desde que Leonardo saiu, os casos só acumulam. Leonardo parou de lavar os pratos e prestou atenção. Dizem que ele era um dos melhores. Uma pena que tenha se perdido no álcool. Leonardo apertou os punhos. Ele havia perdido tudo por causa da bebida, mas ainda havia tempo para reverter a situação. Naquela noite voltou para casa decidido. Quando Camila o viu entrar, percebeu algo diferente nele. Você está bem? Perguntou ela. Leonardo respirou fundo. Eu preciso reconquistar minha vida, Camila. Não quero passar o resto dos meus dias lavando pratos. Ela assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e preocupação. E o que você vai fazer? Vou voltar ao escritório. Vou pedir uma chance de consertar o que eu destruí. Na manhã seguinte, Leonardo colocou a única camisa decente que ainda tinha, penteou os cabelos e caminhou até o escritório onde trabalhou por tantos anos. Quando entrou, os olhares foram todos para ele. Alguns colegas sussurraram, outros desviaram o olhar, mas ele seguiu em frente sem hesitar. Bateu na porta do escritório do chefe e entrou. O homem estava sentado à mesa, lendo um documento. Quando viu Leonardo, franziu o senho. O que você está fazendo aqui? Leonardo respirou fundo. Eu vim pedir uma chance. Uma chance? Depois de tudo que você fez? Depois de nos fazer perder um caso importante? Disse o chefe irritado. Eu sei que errei. E não espero que você me perdoe. Mas eu estou sóbrio. Estou tentando reconstruir minha vida. E sei que posso ser o advogado que eu era antes. O chefe o encarou por um longo tempo. E por que eu deveria acreditar em você? Leonardo olhou para as próprias mãos, agora calejadas e feridas. Porque eu já perdi tudo. E agora tudo que me resta é essa chance. O chefe suspirou profundamente e fechou os olhos por um instante. Vou pensar no seu caso. Mas não prometo nada.
Leonardo assentiu. Obrigado. Saiu do escritório com o coração acelerado. Sabia que a decisão não estava em suas mãos, mas pelo menos havia tentado. Naquela noite, quando voltou para casa, encontrou Camila sentada à mesa esperando por ele. E então? Perguntou ela ansiosa. Ele disse que vai pensar, respondeu Leonardo, tentando não demonstrar sua frustração. Camila se levantou e se aproximou dele. Eu acredito em você. E mesmo que eles não te deem essa chance, eu sei que você vai encontrar outra. Leonardo segurou as mãos dela e assentiu. Obrigado, Camila, por nunca desistir de mim. Ela sorriu e o abraçou. E naquele abraço, Leonardo sentiu que mesmo sem o emprego, já havia reconquistado algo muito mais valioso. Os dias passaram e Leonardo aguardava ansiosamente a resposta do escritório. Cada vez que o telefone tocava, ele saltava, esperando que fosse o chefe com uma notícia positiva. Mas a ligação não vinha. Enquanto isso, continuava trabalhando no café. Seus colegas de trabalho começaram a notar sua dedicação, sua pontualidade e sua humildade. Mesmo sendo um ex-advogado, ele não se recusava a fazer nenhum trabalho. Limpava o chão, lavava pratos, carregava caixas pesadas, tudo sem reclamar. Uma tarde, enquanto organizava as louças, o gerente se aproximou. Leonardo, posso falar com você? Perguntou ele com um tom sério. Leonardo enxugou as mãos no avental e seguiu o gerente até a sala nos fundos. Sei que você está passando por um momento difícil, começou o gerente. Mas notei sua dedicação aqui, e pensei em te oferecer algo melhor. Leonardo arqueou as sobrancelhas, confuso. Melhor? Sim. O caixa está vago. É um trabalho que exige mais responsabilidade. O pagamento é um pouco melhor. Leonardo respirou fundo. Ele precisava do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que aceitar aquele cargo seria como desistir de sua carreira como advogado. Eu agradeço de verdade, respondeu ele, tentando manter a voz firme. Mas vou recusar. Estou esperando uma resposta importante. O gerente observou por um momento e então assentiu. Como preferir. Mas saiba que a oferta continua de pé. Leonardo voltou para o salão com o coração pesado. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa ao esperar a resposta do escritório, mas as contas estavam se acumulando. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Camila sentada à mesa, cercada por contas e boletos. Ela estava com as mãos nos cabelos, o rosto cansado. Camila? Chamou ele, preocupado. Ela levantou o olhar, os olhos marejados. Não sei mais o que fazer, Leonardo. O dinheiro está acabando e os meninos precisam de material escolar, de roupas novas. Leonardo engoliu em seco. Sentiu a culpa apertar seu peito. Ele havia prometido ser um homem melhor, mas agora via sua família afundando em dívidas por sua causa. Eu vou resolver isso, disse ele com determinação. Vou encontrar um jeito. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Leonardo ficou sentado no sofá, olhando para o teto. Pensou no emprego no café, na oferta do gerente. Poderia aceitar, pelo menos por um tempo, até que o escritório lhe desse uma resposta. Na manhã seguinte, ele se arrumou rapidamente e foi até o café. Encontrou o gerente limpando o balcão. Eu aceito a oferta, disse Leonardo, sem rodeios. O gerente sorriu e assentiu. Ótimo. Pode começar hoje mesmo. Leonardo passou a trabalhar no caixa, controlando o fluxo de dinheiro, organizando os pagamentos e ajudando com o estoque. Era um trabalho mais tranquilo, mas ele não conseguia tirar da cabeça o escritório. Todos os dias olhava para o celular, esperando a ligação que nunca vinha. Até que uma tarde, enquanto conferia as notas, o telefone tocou. Leonardo atendeu rapidamente. Alô? Leonardo? Era a voz do chefe do escritório. Sim, sou eu. Estive pensando sobre sua situação. Sei que cometeu erros, mas também sei do seu potencial. E ouvi dizer que você está trabalhando em um café, é verdade? Leonardo fechou os olhos, envergonhado. Sim, senhor. Isso me diz muito sobre você, continuou o chefe. Sobre sua determinação em seguir em frente. Então, vou te dar uma chance. Mas não será como advogado. Será como assistente jurídico. Vai começar do zero. Leonardo sentiu o coração disparar. Era uma chance. Não o que ele sonhava, mas uma chance. Eu aceito, disse ele sem hesitar. Ótimo. Comece na segunda-feira. Quando desligou o telefone, Leonardo sentiu as pernas fraquejarem.
Ele havia conseguido. Correu para casa, abriu a porta e encontrou Camila na cozinha. Eu consegui um emprego no escritório, anunciou, o rosto iluminado por um sorriso verdadeiro. Camila o observou por um instante e então correu para abraçá-lo. Eu sabia que você conseguiria. Os filhos apareceram na sala, curiosos com a gritaria, e Leonardo os ergueu no ar, rindo como há muito tempo não fazia. O papai conseguiu um emprego, disse ele, enquanto os meninos gritavam e o abraçavam. Naquela noite a família jantou unida, rindo, conversando e fazendo planos para o futuro. Mas Leonardo sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ele precisava provar a cada dia que era um homem diferente. Precisava reconquistar a confiança da esposa, dos filhos e de si mesmo. Mas agora, ele estava pronto para lutar. E desta vez não ia desistir. Na segunda-feira, Leonardo acordou antes do nascer do sol. Ajeitou os cabelos, vestiu a única camisa social que ainda tinha e respirou fundo diante do espelho. Seu reflexo mostrava um homem cansado, mas determinado. Antes de sair, Camila apareceu na porta do quarto. Ela segurava uma gravata nas mãos. Lembrei que você usava essa quando começou no escritório, disse ela, entregando a gravata. Leonardo pegou o acessório, os olhos marejados. Obrigado. Ela se aproximou e ajustou a gravata no pescoço dele, olhando nos olhos. Estou orgulhosa de você. Leonardo assentiu, tentando conter a emoção. Naquele simples gesto, ele sentiu que estava, pouco a pouco, reconquistando o coração da esposa. Ao chegar ao escritório, os olhares dos antigos colegas eram pesados. Alguns cochichavam, outros olhavam com desprezo. Mas Leonardo manteve a cabeça erguida. Ele não estava ali para agradar ninguém. Estava ali para reconstruir sua vida. O chefe o esperava em uma sala pequena, repleta de caixas e documentos empilhados. Bem-vindo de volta, Leonardo, disse ele com um tom neutro. Esse será seu novo espaço. Aqui você organizará os arquivos, revisará contratos antigos e fará relatórios. Nada de audiências, nada de clientes. Apenas papelada. Leonardo assentiu sem questionar. Entendido. Ah, e mais uma coisa, disse o chefe antes de sair. Você será supervisionado por um assistente júnior. Ele vai garantir que tudo esteja em ordem. Leonardo engoliu em seco. Ele que um dia liderou grandes casos, agora seria supervisionado por alguém que ele mesmo havia treinado. No início foi difícil. Os colegas que antes o respeitavam agora o tratavam com frieza. Alguns passavam pela sala e riam baixinho. Olha só, o grande Leonardo agora é o cara da papelada. Zombou um deles. Leonardo respirou fundo e continuou organizando os documentos. Ele não estava ali para se defender. Estava ali para provar a si mesmo que podia começar do zero. Naquela tarde, enquanto organizava um contrato antigo, encontrou um documento com seu nome. Era um caso que ele havia vencido anos atrás, um caso que trouxe um grande cliente para a empresa. Ao ler a papelada, Leonardo percebeu um erro grave que poderia comprometer um contrato importante. Imediatamente pegou o documento e foi até a sala do chefe. Senhor, eu encontrei um erro neste contrato. Se não for corrigido, o cliente pode rescindir o acordo. O chefe pegou o documento e analisou a assinatura. Foi você quem redigiu esse contrato, Leonardo. Sim, mas isso foi antes de tudo. Eu estava focado, concentrado. Agora, posso corrigir isso antes que o cliente perceba. O chefe ficou em silêncio por alguns segundos, analisando o ex-advogado que agora era um assistente. Faça isso. E faça direito. Leonardo voltou para sua sala, determinado a corrigir o erro. Passou horas revisando cada linha, reescrevendo cláusulas e verificando os termos. Quando terminou já era noite e o escritório estava vazio. Guardou o documento revisado em uma pasta e saiu do prédio. Ao chegar em casa, encontrou Camila e os filhos esperando por ele na sala. Você está trabalhando demais, papai, disse o filho mais novo, bocejando. Leonardo sorriu e se ajoelhou ao lado dele. É porque estou tentando fazer as coisas direito dessa vez. Camila se aproximou e o abraçou por trás. E está conseguindo, sussurrou ela. Os dias passaram e pouco a pouco, Leonardo começou a ganhar a confiança do chefe novamente. Cada documento revisado era uma chance de mostrar que ele ainda tinha talento, que ainda era o advogado brilhante que um dia foi.
Até que um dia, enquanto organizava a sala de arquivos, o chefe entrou, segurando um contrato importante. Leonardo, precisamos de você na reunião de hoje. Leonardo franziu o senho. Mas eu sou apenas o assistente. Hoje você é o advogado, disse o chefe, estendendo o contrato. O cliente pediu para que você estivesse lá. Ele lembra do seu trabalho impecável anos atrás e quer que você seja o responsável pelo novo contrato. Leonardo pegou o documento, o coração disparado. Era a chance que ele tanto esperou. Eu não vou decepcionar. O chefe assentiu. Sei que não vai. Naquela tarde, Leonardo entrou na sala de reuniões de cabeça erguida. Os antigos colegas o observavam com surpresa, alguns ainda duvidando de sua capacidade. Mas ele não estava ali para provar nada a eles. Estava ali para provar a si mesmo que o homem que um dia foi ainda estava vivo. E enquanto apresentava o contrato com firmeza e segurança, sentiu que finalmente estava no caminho certo para recuperar tudo o que havia perdido. A reunião foi um sucesso. Leonardo conduziu a apresentação com maestria, respondendo a cada questionamento do cliente com firmeza e clareza. Era como se o velho Leonardo, o advogado brilhante e confiante, estivesse de volta. Após a reunião, o chefe se aproximou e apertou seu ombro. Bom trabalho, Leonardo. Esse é o homem que eu conhecia. Leonardo sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Obrigado por acreditar em mim, senhor. Não me agradeça ainda, disse o chefe. Vamos ver se o cliente assina o contrato. Nos dias seguintes, Leonardo voltou à sua rotina no escritório. Embora ainda estivesse como assistente, ele sabia que aquela reunião havia sido um passo importante. Agora, restava esperar a resposta do cliente. Em casa, Camila percebeu a mudança no marido. Ele estava mais leve, sorria mais, brincava com os filhos sem aquela sombra de culpa pairando sobre ele. Você parece outro homem, comentou ela uma noite, enquanto tomavam café na cozinha. Leonardo segurou a mão dela sobre a mesa. Talvez eu esteja finalmente me tornando o homem que você merece. Camila sorriu, mas ainda havia um brilho de desconfiança em seus olhos. Era como se ela quisesse acreditar, mas ainda tivesse medo de se machucar novamente. Na manhã seguinte, enquanto organizava os arquivos, o chefe apareceu na porta da sala. Leonardo, preciso falar com você. Leonardo sentiu o estômago revirar. Sim, senhor. O cliente ligou. Ele ficou impressionado com sua apresentação e decidiu assinar o contrato. Leonardo sorriu, mas o chefe ainda mantinha uma expressão séria. Isso é ótimo, senhor. Sim, mas ele fez um pedido. Quer que você reassuma sua antiga posição como advogado principal do caso. Leonardo ficou em choque. Mas, eu pensei que... Ele confia em você, Leonardo. E eu também estou disposto a te dar essa chance. Mas não pense que será fácil. A pressão vai ser grande. Você está preparado? Leonardo respirou fundo. Sim, estou pronto. O chefe assentiu. Muito bem. Pode começar imediatamente. Quando Leonardo saiu da sala, os olhares dos colegas eram mistos. Alguns ainda o encaravam com desdém, mas outros o observavam com respeito renovado. Ele não estava apenas voltando a ser um advogado. Estava voltando a ser o homem que um dia todos admiraram. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Camila preparando o jantar. Ele se aproximou, segurando o contrato nas mãos. Camila, eu consegui. Vou reassumir meu antigo cargo. Ela largou a faca na pia e o encarou surpresa. Sério? Sim. Mas vai ser difícil. Vou ter que trabalhar muitas horas, revisar todos os casos antigos, provar que ainda sou capaz. Camila o observou por um momento e depois se aproximou. Eu acredito em você. Mas preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Que nunca mais vai nos abandonar. Nem pelo álcool, nem pelo trabalho. Leonardo segurou o rosto dela entre as mãos. Eu prometo. E dessa vez, vou cumprir. Os meses seguintes foram intensos. Leonardo passava horas no escritório, revisando documentos, participando de reuniões e reconstruindo sua reputação. O trabalho era exaustivo, mas ele estava determinado a não falhar novamente. Durante as noites voltava para casa exausto, mas ainda encontrava tempo para jantar com os filhos, ajudar com a lição de casa e perguntar a Camila sobre o dia dela. A relação deles estava se fortalecendo, mas Leonardo sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer.
Até que um dia, enquanto trabalhava em um caso importante, recebeu uma ligação inesperada. Leonardo? A voz de Ana, sua conselheira do centro de reabilitação, soou do outro lado da linha. Ana? O que aconteceu? Precisamos de você aqui. Um dos nossos pacientes está passando por uma crise e pediu para falar com você. Leonardo olhou para o relógio. Faltava pouco para uma reunião importante, mas ele sabia que não podia ignorar aquele pedido. Estou a caminho, disse ele, pegando as chaves do carro. Ao chegar ao centro de reabilitação, encontrou um jovem sentado no canto da sala, o rosto coberto pelas mãos. Lucas? Chamou ele, se aproximando. O rapaz levantou o olhar, os olhos vermelhos de choro. Eu não consigo, Leonardo. Vou perder tudo. Minha família, meu emprego, eu não sei o que fazer. Leonardo se ajoelhou diante dele, segurando suas mãos trêmulas. Eu já estive exatamente onde você está agora. Achava que não havia saída, que não havia esperança. Mas existe, Lucas. Eu estou aqui para te provar isso. O rapaz soluçou e o abraçou, chorando desesperadamente. Leonardo o segurou firme, sentindo as lágrimas caírem de seus próprios olhos. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. Não apenas para Lucas, mas também para ele mesmo. Porque agora, mais do que nunca, Leonardo sabia que sua missão ia além de ser um advogado. Ele precisava usar sua história para salvar outras vidas. E naquele momento, enquanto segurava Lucas, ele percebeu que havia finalmente encontrado seu verdadeiro propósito. Os dias passaram, e Leonardo começou a dividir seu tempo entre o escritório e o centro de reabilitação. Ele continuava a trabalhar como advogado, mas agora também dedicava algumas horas da semana para ajudar outros dependentes que estavam tentando se reerguer. No centro, ele ouvia histórias semelhantes à sua. Pais que haviam perdido a confiança dos filhos, esposas que já não reconheciam seus maridos, profissionais que foram do topo ao fundo do poço por causa do vício. Cada vez que um novo paciente chegava, Leonardo se sentava ao lado dele, ouvia com atenção e compartilhava sua própria história. E a cada relato, sentia que estava curando um pouco mais de suas próprias cicatrizes. Em casa, Camila começou a perceber a transformação. Leonardo não apenas estava sóbrio, mas agora parecia mais presente, mais focado no que realmente importava. Você está diferente, disse ela uma noite, enquanto os dois caminhavam pelo jardim, observando os filhos brincarem. Leonardo a olhou com um sorriso sincero. Eu finalmente entendi que meu propósito não é ser apenas um advogado. É usar o que vivi para ajudar os outros. Camila segurou a mão dele. E eu tenho muito orgulho de você por isso. Os filhos corriam pelo jardim, rindo e brincando. O som das gargalhadas preenchia o ar, trazendo uma paz que Leonardo há muito não sentia. Certa manhã, enquanto Leonardo organizava seus documentos no escritório, o chefe entrou na sala com um envelope nas mãos. Leonardo, eu tenho uma proposta para você. Leonardo franziu a testa, curioso. O que seria? O chefe entregou o envelope. Um dos nossos maiores clientes ficou sabendo do seu trabalho no centro de reabilitação. Ele tem um projeto social que oferece apoio jurídico a dependentes químicos em recuperação, e quer que você seja o responsável por essa iniciativa. Leonardo abriu o envelope e leu o projeto. Era um programa que oferecia suporte legal gratuito para ex-dependentes que estavam tentando reconstruir suas vidas, mas que ainda enfrentavam problemas com dívidas, processos judiciais e direitos trabalhistas. Isso é exatamente o que eu queria fazer, disse Leonardo com os olhos brilhando. O chefe assentiu. Ele não apenas ajudava os ex-dependentes com questões jurídicas, mas também os incentivava a seguir o caminho da recuperação, compartilhando sua própria história de superação. Certa tarde, enquanto organizava os papéis na sala do projeto, um jovem entrou no escritório. Era Lucas, o rapaz que ele havia ajudado meses atrás no centro de reabilitação. Leonardo, eu consegui um emprego, disse Lucas com um sorriso radiante. E estou há 3 meses sem beber. Leonardo se levantou e o abraçou com força. Eu sabia que você conseguiria. Lucas segurou o ombro de Leonardo, os olhos cheios de gratidão. Eu só consegui porque você acreditou em mim. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele havia recuperado sua carreira, sua família e agora, estava ajudando outros a fazerem o mesmo. Naquela noite, quando chegou em casa, encontrou Camila preparando um jantar especial.
Os filhos corriam pela sala animados. Qual é a ocasião? Perguntou ele, tirando o paletó. Camila se aproximou e o abraçou. Estamos comemorando o homem que você se tornou. Leonardo sorriu, emocionado. Ainda estou longe de ser perfeito. Mas você não precisa ser perfeito, disse Camila. Só precisa ser você mesmo. E para mim e para os meninos, isso é mais do que suficiente. Os dois se beijaram, e os filhos correram até eles, abraçando-os. Naquela noite, enquanto jantavam em família, Leonardo olhou para cada um dos rostos à sua volta. Ele havia perdido tudo, mas agora tinha muito mais do que um dia sonhou. Porque no fundo, a verdadeira vitória não estava em voltar a ser um advogado respeitado ou em reconquistar a confiança da sociedade. A verdadeira vitória estava em ter voltado a ser um pai, um marido e um homem capaz de fazer a diferença na vida daqueles que, assim como ele, estavam tentando encontrar o caminho de volta. E naquele momento ele finalmente entendeu que por mais fundo que se caia, sempre há uma chance de se reerguer, desde que nunca se desista de tentar. Se você ouviu essa história, inscreva-se no canal Narrativas em Família, e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias, cheias de amor, fé e emoção.